Ei, João, já tirou uma selfie com o motor para mandar para tua mãe? Rapaz, nunca tirei não, mas eu não sou muito chegado nessa área não, cara. Eu vejo assim, mas... Bicho, tu faz engenharia mecânica, tu não gosta de motor, de carro, dessas coisas? Não sou muito chegado não. O povo pensa que a galera que faz engenharia mecânica é o que gosta de motor, gosta de avião, mas... Não gosta nem de motor, nem de avião, nem de barco, nem de nada. Não. E, meu amigo, tu sabia que tem um cara que também disse que não gosta de carro, de avião, de motor, dessas coisas. E o cara trabalha numa das maiores, se não a maior, fábrica de aviões do mundo. Oxi, quem é esse cara? É, nosso amigo Laerte. Laerte é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico. Ele estudou aqui na UFCG e hoje ele está na Airbus. Eu não sei se ele mora na França ou na Espanha. Eu tive uma conversa com ele. Ele vai contar a história dele todinha. É um cara aqui da nossa gente, da nossa terra. Caramba, eu fico impressionado. O cara não gosta nem de motor, nem de avião, e o cara trabalha nas Airbus. Eu acho que ele também seria um cara que não ia querer ter uma selfie com com motor. Vamos lá, conversa com o Airbus. Com o Airbus, não, desculpa. Conversa com Laerte. Laerte. Vamos acompanhar nos próximos capítulos a conversa dele agora? Agora Vamos embora. Bora. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu vou estar aqui estarei aqui conversando com um colega nosso, o Laerte. Laerte é engenheiro mecânico. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, qual a empresa que ele trabalha. O nome da empresa pode falar, né? Inclusive está aí. Qual a empresa que ele trabalha. E vai contar um pouquinho da trajetória dele aí, até onde ele chegou. Nosso amigo Laerte. Laerte, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anos, pelo convite aí. Obrigado. Então, Laerte, você concluiu engenharia mecânica aqui na UFCG, né? Então, concluí engenharia mecânica em 2002, eu acho, depois de um curso e também com um intercâmbio que eu fiz na França. Então, eu tive a oportunidade também, durante o curso de graduação, dessa oportunidade de sair do país. Eu acho que foi a primeira ou a segunda turma do pessoal aqui da Federal que teve essa oportunidade. Então, sim, sou formado em engenharia mecânica aqui com um intercâmbio, com o INSEAD Lyon. O intercâmbio começou em 2000, foi final 2000, acho que foi 2001, e depois eu fiz o estágio lá também, e voltei para Colagral em 2002 aqui, sim. Era no tempo daquele programa do professor Carlos? Justamente, eu fui, digamos, a segunda vítima do professor Carlos, né? Teve um pessoal que foi na frente, né? Ei, pessoal, vamos dar uma pausa rapidinho aqui? Afinal, você deve estar se perguntando, o que é intercâmbio? Pois é, nada melhor de ouvir isso é de quem entende do assunto. Então, nosso professor Anson irá explicar o que é e como funciona o intercâmbio. O intercâmbio, gente, é um programa de mobilidade. Você, quando ouvir essa palavra, intercâmbio, é um programa, normalmente ele é composto, ele está dentro de um edital que é pago com recurso público, estadual, recurso federal, ou até mesmo de uma empresa. Então, no intercâmbio, o estudante tem todas as despesas pagas e ele é encaminhado, por exemplo, para outra universidade, em outro país. Então, as despesas de passagem, diárias, de alimentação, são todas custeadas com o recurso desse intercâmbio. Então, o intercâmbio é esse programa, essa experiência que o estudante faz em um local externo. Tá? É importante que o estudante esteja matriculado em algum curso. No caso da graduação, é preciso que ele esteja matriculado no curso de graduação. E aí ele participa desse programa. Entendeu? Então, isso faz parte do currículo, né? Então, o que o Carlos propôs naquela época, vocês estão interessados, sim ou não, tem essa possibilidade, e a gente toca a bola para frente. Era um sonho e... Ele propôs um tipo de Erasmus brasileiro. Brasileirado, né? Brasileirado. E deu certo. Não, depois começaram os programas oficiais, né? Porque quando eu fui naquela época não existia nenhum vínculo, assim, não existia nenhuma obrigação, por exemplo, das disciplinas que eu fizesse lá serem aceitas aqui. Né? Então não existe nenhum vínculo, por exemplo, de que meu estágio ou um TCC que eu fizesse lá fosse aceito. Né? Depois eu tive que discutir um pouco com o pessoal do departamento e foi bem recebido. E depois não, começou toda a parte oficial e hoje existe vários duplos diploma, né? Diploma duplo, né? Onde as pessoas saem daqui, fazem curso na França, dos países europeus e tem um diploma tanto brasileiro como de universidade europeia. Essa questão dos diplomas, das disciplinas, gente, é porque é o seguinte, na universidade, pelo menos aqui nas federais, né? As disciplinas, elas são bloquinhos. Não é como na escola que você se matricula na turma do sexto ano, do nono ano, seguindo, né? E vai seguindo. Na universidade, cada matéria são bloquinhos que você vai se matriculando. E aí, digamos que o curso tenha 50 bloquinhos desses, 50 disciplinas. Dessas 50, você diz, olha, eu vou cursar 10 delas na universidade na França.
E aí você pode fazer isso. Quando você volta para o Brasil, você tem que comprovar que você cursou essas disciplinas e aí você vai obter o diploma brasileiro. O que o Laerto está falando aqui é que a gente consegue agora, né? Você consegue ter 2 diplomas. Mas aí falando, a gente já está aqui na Europa. Vamos voltar para Lagoa Seca, tá certo? Beleza. Então, justamente. Então, eu sou natural de Campina Grande e morei vários anos em Lagoa Seca. Meu pai tem um vínculo com a cidade, então, lá dos Oiti, de Lagoa Seca, né? Como eu costumo dizer. E estudei toda a minha vida aqui em Campina Grande, e naquele momento de decidir eu não fazer engenharia, a gente tem que voltar um pouco para entender um pouco como era na minha casa, né? Um pouco isso, né? Como era esse... assim, porque finalmente eu me matriculei em engenharia mecânica aqui na UFCG, na época federal de Campina Grande, Campus 2, né? O UFPB, PB Campus 2, Campus 2, Campus 2, né? Então, na verdade, a gente estava conversando para essa entrevista aqui, os 2 últimos dias eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Galera, vamos dar mais uma pausadinha aqui na nossa entrevista e falar num ponto muito importante, a influência. E quem vai explicar melhor esse conceito é nosso professor Anderson. Fica ligado que vem coisa boa por aí. Nós temos uma tendência de nos comportar parecido com as pessoas à nossa volta. Já percebeu isso? Observe o grupo que você faz parte. Você começa a imitar o jeito das pessoas falarem, o jeito de se vestirem. Quando isso é um grupo de pessoas boas, de pessoas que, por exemplo, pensam em crescer na vida, pensam em estudar, pensam em se desenvolver, pensam em sair para uma realidade melhor, você tende a seguir isso. Então, fique ligado no ambiente que você convive, nas influências que você tem, seja de amigos, de parentes, da televisão, da internet. Isso vai dizer um pouco quem você é e que caminho você vai trilhar e até onde você vai chegar. Preste atenção. Eu acho que eu tive influências, né? Eu não tive, digamos, muito meios para ser influenciado. Eu acho que eu sou um resultado, um produto de 2 fatores que eu cheguei à conclusão ultimamente. Primeiramente, porque eu sou uma pessoa altamente curiosa. Então, tenho uma curiosidade enorme para tudo, etc. E o meu ambiente familiar fomentou um pouco que essa curiosidade fosse, e eu nem vou falar para engenharia, fosse para a parte de ciências. Isso. Então, meu pai é professor universitário da Federal de Areia, né? Era de engenharia agrícola. Então, na minha casa, minha mãe, assim, meu pai foi a primeira pessoa da geração dele, entre meus tios, que teve um diploma superior, né? Sim. Então, já na minha casa era um pouco diferente da casa dos meus primos. Por quê? Porque era cheio de livro. Primeiro formado da família. Primeiro formado. Então, era cheio de livro. E era cheio de livros de engenharia, livros de ciência, enfim. Então, quer dizer, eu tive acesso muito a isso antes, né? Então, essa curiosidade se vinculou, né, com ter acesso a esse tipo de informação, né? Eu nasci em 78, né? Todo mundo faz as contas aí para a minha idade, né? Mas não tinha YouTube, não tinha TikTok, as TVs eram muito limitadas, então o acesso à informação era muito limitado, né? Então a única informação que eu tinha eram livros. Então eu me debruçava naqueles livros. E eu acho que, por sorte ou não, eu gostei mais dos livros que eram vinculados com a parte de ciência, de exatas, né? Então Ciências naturais. Naturais, justamente. Então, por exemplo, eu de criança li muito Isaac Asimov. Muitíssimo, porque meu pai tinha esse livro em casa. Comecei a ter curiosidade para o que era Carl Sagan, para o que era astronomia e ciências. Então, meu pai tinha alguns livros mais técnicos em casa. E eu comecei a me debruçar um pouco sobre isso. Então, acho que aí eu já comecei a fazer um pouco um caminho, né? Que era um caminho, não gosto da parte de ciências biológicas, da parte de humanas não me interessava mais. E eu acho que foi a partir daí que eu cheguei à conclusão que não, quero me inscrever no vestibular e quero fazer alguma coisa relacionada com isso, né? E eu acho que eu hesitei muito entre fazer estatística. Estatística? Sim, eu sou apaixonado por estatística. Sim. Entre fazer estatística e entre fazer engenharia. Sim. E aí o tema das engenharias justamente foi um segundo fator. Então, talvez eu tive a oportunidade, e a gente vai falar de meios um pouco, assim, como você pode colocar disponibilidade de meios para que as pessoas entendam o que é um curso de engenharia. Entendam o que é uma carreira de exatas, né? Para que as pessoas possam se visualizar um pouco nisso. Uma série de eventos onde chamavam profissionais. E aqueles profissionais falavam sobre o que era um curso de engenharia civil, um curso de engenharia mecânica e tal. Alguns profissionais eram egressos da UFCG, outros eram professores. E eu tinha um colega que o pai dele fazia parte da loja de maçom e tal. Naquela dúvida, porque eu acho que ninguém com 16 anos, 17 anos tem certeza do que quer ser na vida, né? É uma fase da vida onde você vai tomar as maiores decisões da vida com... Isso, justamente. E a dúvida é normal.
é normal ter a dúvida. Eu acho que não ter dúvida é raro. E eu, assim, quando eu vejo filhos de alguns colegas meus, ou pessoas mais jovens que não hesitam, e com 13, 14 anos dizem, eu quero ser dentista, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu acho aquilo incrível. Incrível. Porque eu acho que 99% das pessoas não têm essa segurança, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para uma série de conferências, conversar com essas pessoas, ver eles, explicar o que era engenharia civil e tal, tinha muitas perguntas e tal, mecânica, elétrica e tal, eram basicamente os cursos que tinha aqui na Federal. E me chamou mais a atenção pelo tema da mecânica. Eu acho que também por estar exposto também a um ambiente, eu morava numa granja, então tinha muitos tratores, mecânica para cima e para baixo e tal. Muita máquina mesmo. E me chamou a atenção um pouco isso. E então foi quando eu fiz a inscrição na engenharia mecânica. Mas se não fosse engenharia mecânica, eu acho que tinha sido estatística. Mas entrou na mecânica pensando nas máquinas, já com essa visão. Pensando mais na parte técnica, na parte de número, de cálculo, de desenho, por exemplo, muito isso também. Na parte de mecanismo e tal, que era o que eu via por fora da mecânica. É a parte visível. Visível, né? Eu não via tudo que era mecânica, tudo que estava por trás da engenharia mecânica. Era o que eu via de fora, né? Então eu via muito isso, eu via o dia a dia, então sempre estava em contato com o pessoal consertando trator, retificando coisa e tal. Então era a parte, digamos, mais tangível do que eu via o que era aquilo, né? Mas o grande interesse era exatas, né? Era realmente ter contato com número, com cálculo, sempre gostei de física, sempre gostei de matemática, sempre gostei muito de química também. Então, que foi, digamos, tudo isso veio daquela minha infância e pré-adolescente, daquele ambiente com livros que me davam acesso a tudo isso. E não tinha televisão, não tinha YouTube. Nada, não existia isso. Né? Justamente, para mim é muito importante falar de meios, né? Isso aí foi, você é quase da minha idade, então, isso aí, 1996, 97, por aí, né? Isso, justamente, é isso mesmo, essa parte. E Campina Grande não pegava, detalhe, viu gente, em Campina Grande só pegava de televisão a Globo. A Globo, a Bandeirantes. A Bandeirantes TV Borborema, né? O SBT. Não mais nada, não. Aí tinha... Não, eu tinha parabólica em casa. Tinha parabólica, né? Tinha mais parabólica. Não, mas aí, por exemplo, eu fui uma criança também curiosa assim, quem me salvava era a TV Cultura, porque... Não, é isso que eu ia falar. TV Cultura, é isso que eu ia falar. Quais os programas? Você lembra desses programas de TV Cultura? Eu lembro de ver muitos documentários na TV Cultura. E lembro uma época também de ver muito Telecurso Segundo Grau. Telecurso. Era uma coisa que me chamava a atenção, porque era coisa... Eu gravava os Telecursos Segundo Grau às vezes, as aulas que tinham eu desenho, assim, muita coisa e tal, porque era um acesso aquele conhecimento técnico, aquela curiosidade, eu volto para a curiosidade, que eu não tinha, que não tinha os meios. Era Mestre Silva. Mestre Silva. Aí tinha Tito que fazia pergunta, o cara teve pergunta. Tinha de tudo, e eram pela manhã, então às vezes antes de ir para o colégio eu estava lá assistindo, é isso que eu quero dizer, estava lá assistindo, às vezes deixava gravado, chegava de noite e tal, via alguma coisa, tudo isso, então mais pela curiosidade. Aí termina, no caso, ingressa na engenharia mecânica durante o decorrer do curso. Sim, aí durante o decorrer do curso eu fiz várias atividades acadêmicas também, tive projetos de extensão com o professor Jade aqui na parte de segurança no trabalho, fui também bolsista PIBIC na parte de transferência de fluidos, transferência térmica com o professor Gilson, e sempre tive a curiosidade de viver fora. Mas essa curiosidade, depois fazendo o cara vai ficando velho, o cara vai entendendo os mecanismos da vida, né? Assim, eu nasci em Campina Grande, né? Morei em Lagoa Seca, mas minha vida foi toda em Campina Grande. Então, eu fiz colégio aqui, fiz segundo grau aqui e fiz universidade aqui. E eu notava que muita gente que estudava comigo não era de Campina Grande. Então, tinha muita gente que vinha de fora. Eu estou falando uma época antes de 2000 e não existiam tantas universidades federais ou institutos como tem agora, né? Então, Campina Grande, você tinha nas capitais, né? Campina Grande consolidava muito esse pessoal que vinha do interior, né? Então, o pessoal vinha de Paulo Afonso, por exemplo, vinha do interior do Ceará, do interior de Pernambuco, estudar aqui, né? Uma cidade acessível, estudantil, mais barata. E eu, às vezes, me sentia, não quero utilizar a palavra um peixe fora d'água, né? Mas eu olhava, poxa, a galera vem de fora, etc. E eu nunca saí daqui, né? Então, isso começou a me questionar um pouco, né? Por que não sair daqui? Por que não fazer alguma coisa fora, etc. E meu pai também fomentou muito isso em casa, né? Meu pai já tinha recebido estudantes que vinham de fora também para fazer mestrado em areia. Meu pai tinha saído também um tempo para fazer mestrado em Viçosa, tinha saído com minha mãe também quando eu era pequeno durante uns 6 meses para a Espanha e tal. E eu disse, por que não, né? Mas claro, aquilo era um mundo, você não sabia como fazer aquilo, né? Você queria, mas não sabia o como, né? Aí quando apareceu o Carlos, né? Meu professor Carlos na vida, né? E começou a falar sobre isso. Eu acho que ele tinha voltado do doutorado dele. Fazer um parênteses aqui sobre o professor Carlos, é um professor aqui no departamento de engenharia mecânica.
Ele, se eu não me engano, ele é carioca, mas já mora aqui há muitos anos, né? E ele fez um doutorado na França, aprendeu muita coisa lá e trouxe, depois do doutorado, essa ideia de estabelecer esse intercâmbio de estudantes daqui do Brasil com os estudantes na França. E aí ele criou essa ponte, é um grande responsável por essa ponte aí, que possibilitou tantos estudantes irem à França e aí conhecer o mundo, né, de Lagoa Seca para o mundo. Né? Para o mundo, né? Então foi aquela primeira oportunidade e ele explicou o que era o projeto e tal, então acho que eu faltava ainda 2 semestres para acabar. Eu conversei com ele, então comecei a planificar, fui falar com meus pais, bom, tem um impacto econômico aqui, como é que a gente pode fazer, etc. E me programei durante mais ou menos um ano para ir. E fui a segunda turma, eu acho que foram 2 colegas meus antes para fazer isso, acho que o Germano e o Pablo, eu acho. E eu fui a segunda turma. Aí na turma já foi o pessoal de mecânica, já foi o pessoal de elétrica também, já foi um pessoal de computação. Nessa época também, eu lembro que a gente chegou lá, éramos 7 ou 8, chegando lá em Lyon naquela. Mas, digamos, tentando um pouco ver como era essa história, né? Porque não existia muita informação do que era, não existia muita informação de como fazer as coisas, então cada dia era um dia, né? Você ia aprendendo, né? Como fazer aquilo, então cheguei lá para fazer um curso de francês, eu tinha estudado aqui um ano de francês, cheguei lá e vi que não servia de nada. Não servia de nada, né? Enfim, essas coisas da vida, né? Então, experiência, né? Beleza. E você vai, então os primeiros 2, 3 meses foram muito complicados, porque foram aprendizados, entendendo como eram as coisas, etc. Porque eu não é que eu não recebia, faltava informação de como era aquele processo e tudo isso. Era uma espécie de desbravar, né? Desbravar. Os caminhos, né? Então... Você fez uma volta inversa dos navegadores. Justamente. A recolonização, digamos, de alguma forma, né? Então eu ia para um ano, para ficar um ano por lá. Então me matriculei em algumas disciplinas, então, e conheci outros estudantes brasileiros que vinham de outras regiões, mas já com programas mais formais. Programas já com bolsas institucionais, de pessoal de Uberlândia, de São Carlos, da Federal do Rio. E passei um ano estudando, então conversei com o Carlos, que tinha a possibilidade de fazer o estágio lá, não estava planificado, na época não estava planejado para nada, passei um ano mais. Comentei com o Carlos falou, o pessoal aqui do departamento, segue aí, quando tu voltar a gente vê isso aí, como é que valida ter estágio aqui, né? Porque não tinha esse formalismo, né? Não tinha esse formalismo, então fiz o estágio lá também. E ao cabo de 2 anos voltei e defendi o estágio e pude me formar justamente no final de 2022. O estágio lá, você foi em uma empresa específica? Então, eu fiz um estágio numa metalúrgica, na verdade. Então, foi um estágio onde eu utilizei muitos conhecimentos adquiridos aqui na minha bolsa PIBIC, nos 2 anos que eu fiz PIBIC na parte de térmicas e fluidos. Uma empresa que chamava, parte do grupo DIL Metal. Era uma empresa que fazia laminação de cobre. E naquele momento ela queria passar por uma optimização do processo e tinha várias etapas do processo onde o lingote de cobre passava do forno, de um forno a gás para um forno elétrico para fazer uma homogeneização e depois para as etapas de laminação. E eles tinham um desafio de optimizar esse processo e o que eles queriam era simular várias etapas desse processo para entender um pouco como os tempos, assim, que tempo você poderia passar com essa peça no forno para fazer um movimento dessa peça para um forno elétrico, para depois fazer a laminação, porque o que queriam era modificar toda a linha de produção. Sim. Então, a pessoa que pediu estágio, na verdade, é a Carol Leblanc, que foi a minha tutora de estágio durante um ano, ela tinha essa visão muito de método analítico. Né? Então, ela queria simular, na verdade. Então, ela queria simular. Ter o menor impacto possível. Justamente, para que a modificação do projeto na planta, né, pudesse ter a mínima possível. Justamente, até a localização, as distâncias, os tempos de transporte, etc. Então, eu utilizei elementos finitos para fazer isso e fiz uma parte de simulação que era no ANSYS, na época, e fiz outra parte de simulação em C++. Então, a gente criou um programinha onde a gente podia, segundo o pessoal da engenharia que define na planta, ia definir um layout, a gente ia simulando todos os processos de lingotes, os tempos que aquilo tinha que passar, e se os tempos de transição e se a localização das etapas de processo eram as ótimas, né? E até definir um pouco a localização do laminador, né? Porque na verdade foi uma expressão, eu trabalhei naquela planta, né? E durante o inverno, era numa região perto de Paris, chegava a fazer menos 5 graus. Então até o impacto de você transportar um lingote de 3 metros, né, durante 5 minutos na planta, que ele tinha um impacto térmico muito grande. Então, todas aquelas etapas eram simuladas para você dizer, olha, com esse layout, né, o lingote vai resfriar tanto, vai chegar naquelas temperaturas críticas de tanto,
e poder definir, digamos, tempos mínimos, né, para aquela operação de forno, para aquela operação de transporte, para aquela operação de laminação, e que aquele tempo fosse dado como a etapa mínima do processo. E para aquela etapa no processo, eu vou desenvolver uma linha em cima daquilo. Era uma definição de de time naquela época. Porque o que é que acontece, né, gente? A gente pensa que o engenheiro mecânico pode trabalhar só a mão na massa, lá, desmontando máquinas, transportando máquinas. O que é que o Laerte está nos explicando? Que nesse estágio dele, o que a empresa precisava é que fosse feita uma simulação no ambiente virtual dessa modificação que seria feita na fábrica. Quando ele fala planta, pode pensar que está falando de árvores, é porque as instalações das fábricas nós chamamos de planta. E aí, quando, antes de se fazer qualquer modificação, imagina arrastar uma máquina, levar uma máquina de um lugar para o outro, e se não der certo, o que é que vai fazer? Então, se faz uma simulação no computador, utilizando software de computador, programas de computador. Então, do jeito que você tem o seu joguinho lá, que você joga, simulando uma situação de guerra, uma coisa assim, né, uma coisa que não existe, mas está no computador, ele pode fazer essa simulação, dessa modificação, para saber quanto tempo leva para fazer um transporte de uma carga. Ele considerou esses fatores. Veja só, o local perto de Paris, um lugar muito frio, e aí essa baixa temperatura do ambiente afeta o processo produtivo. E tudo foi feito na simulação, no computador, utilizando programação. Quem gosta de programar, por exemplo, pode trabalhar com isso, com programação, para chegar para a empresa e dizer, olha, dá certo, se fizer assim, assim, sim. E aí a empresa vai montar e seguir aquele cronograma de acordo com o que foi estabelecido nessa simulação. Né? A ideia falando aqui, né, uma gestão de risco, né? Ela quis minimizar os riscos durante o projeto, e aquilo ali servia de input para o próprio projeto da planta. Né? Então, todo layout industrial que fosse validado passaria, digamos, por uma validação dessa simulação. E eu ainda tenho contato com a Carole, que foi a minha tutora de estágio na época. E tal. Então, e aí você termina o estágio? Termino o estágio, volto para o Brasil, né? E vamos validar o diploma, né? Vamos ter o diploma na mão, né? E ser desempregado oficialmente. Né? O diploma são duas alegrias, né? É o limbo, você não sabe. Você pega o diploma, estou formado, olha para o lado, está desempregado ao mesmo tempo, né? Então, comecei a vir para Campina e tal, e comecei a procurar trabalho. Então, acho que também tinha passado 2 anos fora, não tinha muito network, tinha já alguns colegas trabalhando e tal. Mas eu acho que também que essa experiência fora, digamos, já o tempo de universidade e a experiência fora, já me foi dizendo um pouco onde eu queria trabalhar na engenharia mecânica. Então, eu queria mais trabalhar na parte de projetos. Então, era uma experiência que eu tinha tido na França, tinha gostado. Essa parte de simulação, projetos, alguma coisa, digamos, talvez menos chão de fábrica. Eu tinha feito lá um ano de chão de fábrica também, porque assim, estou falando de simulação, etc., mas eu estava fazendo medição com o termopau lá do forno, tá entendendo? Estava fazendo medição de tempos, etc. Foi muito chão de fábrica. Foi a época que a Ford tinha se instalado em Camaçari, e eles estavam recrutando pessoal, eu tinha um contato lá. E claro, eu já falava francês, falava inglês também, que durante o tempo que eu fiquei lá, eu fiz um curso de inglês também, e aquele foi um diferencial naquele momento para ser contratado pela Ford. Pela Ford. Então, em Camaçari, na Bahia. Então, fui contratado pela Ford como, digamos, engenheiro veicular. Até um pouco essa noção do que é gestão de um projeto, não só para o produto, mas para as plantas de fabricação diferentes e para clientes diferentes. Né? E isso foi uma mudança muito grande na minha... Isso foi uma mudança muito grande na minha carreira. Sim. Porque eu comecei a gostar dessa parte internacional. Que é bem atraente. Gostei. Assim, adorava trabalhar com o pessoal da Turquia, adorava trabalhar com o pessoal do México, adorava trabalhar com o pessoal da França. Então, comecei a ter essa necessidade de não ser fechado naquele espaço que eu tinha, né? Que era trabalhando na Espanha, com espanhóis, etc. E a empresa me deu essa possibilidade. Então, tomei gosto por isso. Começou a viajar ao mundo. Comecei a viajar ao mundo. E foi aí onde, já depois de 5 anos nesse setor, já estava, não vou dizer cansado, mas já tinha levado muito pau nas costas. Né? Vivendo muito em aeroporto. E como eu falei, né, não era uma multinacional, né? Então não era uma empresa que tinha uma estrutura muito boa. Sim. Então eu apagava muito fogo, né? Sabe? Fazia muita coisa, que é bom que você aprende. Termina o dia, você diz, o que é que eu fiz hoje? Para mim nada, né? Para os outros muita coisa, é isso. Então era muito e-mail, eu lembro de chegar em casa, abrir meu e-mail, né? Então estava querendo ser pai também. Estava querendo também dar uma mudança, então foi quando eu decidi fazer meu mestrado.
Então fiz um mestrado em energia e sustentabilidade, que era uma parte que sempre me interessou, na Universidade de Vigo. Era um mestrado acadêmico, e então eu tinha aula toda sexta-feira e sábado pela manhã. A empresa mas você não precisou se desvincular da empresa. Eu negociei com a empresa, negociei com a empresa. Eu queria fazer um mestrado e tal, já tinha falado com o meu chefe, era uma vontade que eu tinha. Eu queria também criar uma possibilidade de trabalhar em outro setor, né? E era algo que eu sempre tive curiosidade. Eu sempre gosto dessa parte de energia, sustentabilidade, até hoje eu gosto. E eu disse, olha, eu vou fazer um mestrado, quero também desconectar um pouco do que eu estou fazendo aqui, mas não foi um mestrado como uma opção de trabalho. Era um mestrado para abrir uma porta, mas eu não sabia se eu queria passar por essa porta ou não. Sim. É isso. Era para se aproximar daquela realidade. Justamente, daquela realidade, né? quebrar um pouco o que eu estava fazendo ali, que estava muito industrial, etc. E eu sempre já tive saudade do meu acadêmico, já estava muito tempo sem estudar nem nada. Então, decidi fazer isso, então negociei com a empresa, tinha aula na sexta-feira, no sábado pela manhã. Foi quando nasceu minha primeira filha, então, e foi quando chegou a crise de 2008. Sim, a famosa crise de 2008. Que para cá foi maravilhoso, né, no Brasil, né? Na Europa foi desastroso. Mesmo assim, em 2009, só fazendo um parênteses aqui, vou dar a câmera para mim aqui. Em 2009, o setor automotivo, crise. Em 2009 eu estava na Ford. Eu estava nessa função que você tinha lá na Ford, com qualidade. Só que eu trabalhava com retrovisores, limpadores e adesivos. Certo. E eu lembro que o estacionamento dos engenheiros, eles pediram para ser esvaziado, para se colocar os carros do pátio, porque a produção não parava de produzir carro, não estavam conseguindo vender e fazer o que com tanto carro. Eu vi a hora botar um em cima do outro. E eu vi um dilema pessoal. Foi um dilema da minha escolha, porque foi o seguinte, eu fui, trabalhei, realizei meu sonho, pessoal e profissional, e o setor fez assim, caiu na Europa. E o setor no Brasil teve um momento ruim, mas não deixava de contratar. Então eu vi aqui meus colegas sobrando emprego. E lá na minha empresa, toda semana eu tinha um colega que era demitido. Sim. Toda semana. Chegou um momento que a gente se organizou. Cara, vamos fazer a despedida de 2 ou 3 pessoas, porque já está saindo um cara todo dia fazendo um jantar diferente. E o meu departamento passou de ter 12 chefes de projetos para ter 4. Você e mais 3. Eu mais 3. E dos mais 3 eu era o mais júnior que tinha. Então passei por uma situação que foi complicada. Eu estava fazendo mestrado, a empresa me propôs uma demissão naquela época, e eu estava esperando meu primeiro filho. Tudo aconteceu no mesmo momento, tudo. Foi tudo embolado e tal. Então, não sabia muito o que fazer e tal. Eu já tinha terminado o mestrado. Eu acho que foi assim, minha filha nasceu em março, eu terminei o mestrado em fevereiro, janeiro, foi dezembro, eu acho que eu fiz a defesa, e quando foi em fevereiro, a empresa chegou para mim e fez, meu chefe chegou para mim e fez, cara, não dá mais. Tô tentando segurar o máximo que eu posso, porque teus projetos são estratégicos, tu trabalha bem, etc. aqui, mas a empresa está querendo só ficar com 3 pessoas. Reduzir de 12 para 3 pessoas. Eu acho que a gente não tem muita noção do que é isso. A Renault, todo mundo parava os projetos, mas parava de uma forma absurda, né? Porque todo mundo queria fazer a contenção de cash. Ninguém sabia o que ia acontecer nos próximos 6 meses de um ano. A gente fica falando da pandemia. A pandemia não foi uma crise econômica. 2008 foi uma crise econômica. Foi uma crise econômica. Então, as empresas não tinham noção economicamente de como o mercado ia se comportar. Porque afetou banco, afetou empréstimo, afetou taxa de juros, afetou tudo. Então, assim, para a indústria foi muito ruim aquele setor. Para a indústria europeia foi horrível, a europeia e a americana. Mas aqui não, tem os commodities que subiram. Então, tinha trabalho em tudo que era canto. Então, sim, eu vi aquele dilema. Foi quando eu fiz meu primeiro questionamento de uma adesão que eu tomei na minha vida, né? Será que foi a adesão correta ou não, né? Ter vindo para cá ou não, depois de tudo isso, etc. Então, beleza. E até planteei voltar para cá, naquela época. E chegou tanto o ponto que eu estava ajudando uns colegas meus espanhóis a vir trabalhar aqui. Porque o cara estavam trabalhando no setor do petróleo, uma galera veio trabalhar na PAC, na Ford e tal. Aí foi quando eu tinha o mestrado, fez, por que não tentar esse segundo caminho, né? Que era um setor que estava crescendo e tal. Então eu consegui um trabalho em Barcelona, numa indústria de isolamentos térmicos industriais, na parte de eficiência energética. Então, basicamente, eu era responsável técnico de prescrição. Então, foi, digamos, um passo que eu dei naquele setor, porque eu queria trabalhar naquele setor, que eu já tinha minha base técnica, foi uma aposta pessoal. Só que o período ainda não foi o mesmo, porque quando começou a crise econômica, começou a crise imobiliária. Sim, foi. Então, quer dizer, o setor automotivo estava ruim e o setor de construção estava ruim, né? Então, e essa empresa, certamente, um dos clientes eram as construtoras.
as grandes construtoras, basicamente. Eram grandes obras, né? Então, na verdade, eu fazia projetos de eficiência energética, de redução do consumo de CO2, dimensionamento de isolamento para grandes superfícies, né? Para shoppings, para prédios, etc. Então, quer dizer, a ideia era boa, mas o momento não foi real. E quando chegou ao cabo de um ano nessa empresa, quando a crise começou a ver a luz no final do túnel, eu recebi um convite para voltar para a mesma região que eu estava trabalhando. E, como diz aquela frase, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Então, tive que passar por esse período de demissão, nasci com minha filha, tive que mudar com minha filha com 3 meses para outra cidade. Minha esposa também naquela época teve que pedir licença do trabalho dela, foi tudo complicado, a cidade onde foi. E eu recebi uma oferta para voltar para a mesma cidade onde eu morava antes, onde minha esposa naquela época poderia recuperar o trabalho, onde eu já conhecia, para um posto bem melhor do que eu tinha antes. Então, assumi um posto de gerente de qualidade numa planta da Imeris, com um projeto bem revolucionário de fabricar filtros de partícula diesel, né? Os filtros FAPS que tem, faz filtragem. Filtro para escapamento diesel. Para escapamento diesel. Então, era um projeto inovador da empresa e fiquei lá durante 4 anos com a responsável qualidade. Então, também, digamos, foi um passo diferente na minha carreira também, ou seja, eu saí dessa parte técnica, passei a gestionar processo na empresa com a parte de qualidade, implementar uma linha de fabricação do zero, mas com uma missão bem diferente também, que era uma missão de trazer um pouco da cultura do setor automotivo para aquela empresa, porque era uma empresa que não tinha nenhuma cultura. Então, eu era um pouco referencial. Né? Quando falava de carro, você que é um cara que não gostava de carro, mas que não gosta ainda, que fique claro. Mas você era o cara. Eu era o cara, então cultura é referência, etc. Então eu tinha essa função bem de, as pessoas me olhavam muito, tinha muita expectativa com respeito a essa parte de gestão, essa parte de transmissão de mensagem, essa parte até de uma espécie de mentoria, justamente, essa implementação. E foi uma experiência perfeita, porque eu criei uma planta do zero, criei um processo de gestão de qualidade do zero nessa empresa, tive a oportunidade de ter equipe também, criar o pessoal, desenvolver as pessoas, implementar máquinas, enfim. Então foi uma experiência muito boa mesmo. E depois da experiência chegou o momento da zona de conforto, né? Já estava estabelecido no mercado. No mercado, o setor também. Então a gente sempre teve o interesse também de sair da Espanha também, naquele momento. E eu disse, sabe uma coisa, vou começar a procurar um trabalho fora da Espanha. Sim. E aí comecei a jogar currículo, na esquerda, na direita e tal, mas sem muita pretensão, porque eu também estava bem onde eu estava. Só que eu comecei a não gostar um pouco de como o projeto estava sendo levado dentro da empresa. É isso. Então o projeto tinha certos riscos, e os riscos eu acho que a empresa não era muito transparente com quem estava trabalhando no projeto. Eu acho que devido à minha experiência, eu vi uns poucos os riscos que existiam naquele projeto, então, mas quando eu digo riscos, são riscos realmente de o projeto deixar de ser um sucesso para ser um fracasso. Sim, né? Sim. Então comecei a ver aquilo e tal, então disse, olha, também tampouco estou na minha zona de conforto aqui, entendeu? Aqui, então vou começar a buscar trabalhos, etc. E eu tinha uma colega, tenho ainda, Belém, que trabalha na Airbus Helicóptero. Já trabalhava muito tempo na parte de comunicação da Airbus Helicóptero. E é uma amiga próxima nossa, a gente sempre passava férias juntos. E um dia nessas férias, tomando uma cerveja, ela olhou para mim e fez, cara, tem umas vagas lá que é a tua, cara. Eu fiz, velho, mas por trabalhar com avião, negócio chato tem que ser. Trabalhar com helicóptero, negócio chato tem que ser. Gosta de carro, que sai de helicóptero. Isso aí. Isso, vai por aí os tiros. E ela, não, rapaz, mas estão procurando teu perfil, etc. Vê aqui. Aí ela mostrou a vaga. E eu disse, não, mas Belém, poxa, não sei e tal. Ela fez, cara, te inscreve, porque se tu for selecionado, eu ganho um iPad para entrevista. A motivação. Aí eu disse, beleza. Aí tava lá, de noite, abri o computador e me inscrevi. Mandei, tá, naquela época não tinha, era um e-mail, tá, mandava o currículo e tal. Passou o verão, quando foi no início de setembro, aí eu recebi uma ligação do pessoal da Airbus, mas de Madrid, querendo falar comigo e tal, que eu tinha enviado um correio e tal. Eu, poxa, recebi e tal. Não, desculpa, o pessoal da Airbus Helicóptero. Enviei um correio, aí fiz uma entrevista e passei na primeira entrevista. Quando passei na primeira entrevista, minha colega me liga, cara, vou ganhar meu iPad. Era só ter passado na primeira entrevista. Sim. E eram vagas bem específicas, na verdade. Então, a Airbus, naquela época, estava passando por uma mudança na cadeia de provedores. Então, adiantando um pouco, quando comecei, finalmente, eu fui trabalhar na Airbus, a Airbus ela fabricava 350 aviões por ano. Hoje em dia, a Airbus fabrica 800 aviões por ano. Então, teve uma mudança na cadeia de provedores enorme. Então, o volume de fabricação mudou muito. E quando você fala dessa escala de mudança,
O que a Airbus queria é securizar essa escala de mudança. E ela definiu uma estratégia, que a melhor forma de securizar essa mudança era implementando a gestão do setor automotivo. Uma dúvida, né? Porque eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar da Airbus, gente, enquanto empresa, né? Foi no Discovery Channel, Certo. documentário do Airbus A380. Isso aí. Está aparecendo aí no vídeo aí. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que a planta dela era espalhada em toda a Europa. Isso. A pergunta é essa. Vou falar sobre isso. Contexto. Sim, continua sendo, porque isso é um contexto histórico. Eu vou abordar isso depois. Então eu fiz as entrevistas e tal, e era um perfil bem específico. Tem que ser um perfil, pessoas que tinham trabalhado em outros países, não experiência setor automotivo. Fazia muito filtro para as candidaturas. Passei uma segunda entrevista, aí me ligaram dizendo, olha, não temos a vaga mais aqui na Airbus Helicóptero, mas temos a vaga na Airbus comercial. Aviões. E eu fiquei ali, me ligaram, entrei na internet, vi que era em Toulouse. Aí disse, beleza, ok, segue o processo. Pessoal, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Mas não fique triste, pois a segunda parte dessa entrevista incrível que vocês acabaram de ver está a caminho. Então fica ligado, porque vem coisa boa por aí.